Cadê a Vivi? Aqui. E aí? Aê! Deu certo. Deu? Deu, graças a Deus. Ó, meu pai! Olá, seu O meu pai Renato. vai participar. Eu falei, ih, pai, quero ver, né? Que legal, todo mundo participando. Então, Vivi, vamos lá. Olha, eu acho Hum, muito interessante porque, assim, que nem eu te falei, né? Na astrologia a gente associa a questão da nutrição com o emocional. Não tem com como a gente certeza. não desvincular um assunto do outro. E você deve Uhum. ver muito isso, né? Até pela Sim, questão de tratar diariamente. de, sim, de tratar de pessoas com transtornos alimentares, que eu acho que tem tudo a ver com essa questão da lua. Até tem o meu exemplo aqui passar depois, você já sabe, né? Mas Uhum. assim, gente, quem quiser deixar uma perguntinha para depois a gente responder, né? Né, Vivi? Sim, Dé, você tá me vendo agora? Vou perguntar pra Débora, porque ela também não tinha me visto, né? Uhum. Deixa eu só. Vamos ver. Eu não sei o que eu fiz com a tela aqui. Ai, senhor, só eu mesma, viu? Ai, Evinha. Então vamos lá. Olha só. Hum, Vamos começar o seguinte, né? Como a gente estava conversando a respeito, o principal fator nutricional na astrologia a gente pode ver com a Lua. A Lua está, né, relacionado com a questão da maternidade, até o ato de nutrir o bebê, de gerar, né, de ter o cordão umbilical que passa, e toda a questão também relacionada à gestação, que provém de traumas, né, nesse período, né, que é tão delicado, porque é extremamente emocional, até também uhum, pela questão das origens que a gente associa com a questão da casa 4, que é a casa natural da Lua, do signo de Câncer, o próprio signo uhum, de Câncer, falando com uma uhum. canceriana nutricionista com a Lua em Touro, cara, eu acho que a gente, Misericórdia, né? né, partindo assim para uma astrologia vocacional. Ave Eu Maria. até dando uma olhada aqui no seu mapa, Vivi, você acredita, eu vi ali próximo, né? Também na casa 2, olha que interessante, né? Ah, A casa 2 ela é uma casa de valores, aquilo que a gente valoriza na vida. E, e o fato de você ter o signo de câncer, isso realmente tem muita importância para você. E não só a uhum. questão nutricional, como nutrir-se, né? Até porque a lua é exaltada no signo de touro. Então Mas escolhi a profissão também, certa, Evelyn. sim, eu sem dúvida, né? Que Tá onde, maravilha! né? Então ali o posicionamento de Ceres. Ceres na astrologia é a deusa que é que rege essa questão da própria natureza. Ela é a deusa da natureza, da agricultura. Uhum, Então, Ceres cereal, né, a questão nutricional, dizem, né, alguns astrólogos que é como se fosse a regente atual de Virgem, mas ainda tem muito estudo, né, para ser feito para realmente associar a Ceres com o signo de Virgem, mas a gente não tem como ela passar despercebida. Onde ela vem, uhum, onde ela está posicionada, tem uma uhum, extrema importância, porque uhum, fala dessa questão de semear, de germinar, de colher e tudo mais. E está na sua casa 2, então, uhum. próximo ali ao seu sol, né? E então, Legal. é um fator que me fez voltar muito para essa questão alimentar também, o posicionamento das séries, me apoiando ali na Lua. Bom, é, Vivi, o que consiste, assim, biologicamente, a questão da nutrição e da desnutrição? Né? Porque a gente fala de nutrição, mas o que seria a não nutrição, né? Desnutrido. Então, Evelyn, deixa eu me apresentar, né? Isso, por Obrigada pelo favor, desculpa. convite, né? Por estar me convidando para estar falando um pouquinho sobre Empolguei. isso. Eu sou nutricionista, né? Atualmente eu cuido da Evelyn, né, Isso, minha Evelyn? Já nutricionista. trabalho com a nutrição clínica há mais ou menos 9 anos, né? E gosto Sim. muito dessa linha de comportamento alimentar. Tô vendo alguns pacientes meus entrar aqui, a gente fica ligado nisso, né?
Quem tá entrando ali, né? E a gente começa a reconhecer as pessoas bem gostosas. Todos sejam bem-vindos. E para mim é gostoso falar sobre isso, porque realmente é a área que eu trabalho, que eu acredito, né? Sim. Então, sobre a sua pergunta, Evelyn, a desnutrição, ela consiste em falta de nutrientes suficiente para o nosso organismo, tá? Eu vou falar um pouquinho de nutrição, do estar bem nutrido, que daí eu puxo para desnutrição, tá? Sim, Então, tá. estar bem nutrido não é só, basicamente, você estar se alimentando de todos os grupos alimentares, estar ingerindo todos os nutrientes adequados para o funcionamento do teu corpo, da vida. Porém, quando a gente fala em estar bem nutrido, engloba também a parte de nutrição emocional, de nutrição social, né? Então, estar em equilíbrio no consumo alimentar, então, na parte fisiológica, eu estou consumindo nutrientes que me mantenham viva, certo? Porém, eu preciso também equilibrar com vida social, com a questão emocional. Então, estar bem nutrido consiste em um global, não simplesmente eu preciso consumir nutrientes para me manter, né, só para a parte fisiológica. Então, isso para mim é muito intenso, assim, e é onde a maioria das pessoas tem essa dificuldade, Evelyn, né, de achar esse equilíbrio, assim, né, porque Sim. hoje muita gente tem medo de comer, né, tem medo dos alimentos, né, e na verdade isso não existe um alimento que vai te matar e não existe um alimento que vai salvar a sua vida, né, então para tudo há equilíbrio, mas isso a gente vai falando no decorrer. E a desnutrição, né? exatamente. E a desnutrição, na verdade, é a falta desses nutrientes, que são que a gente precisa para a gente sobreviver, né? Algumas causas da desnutrição, por exemplo, às vezes é uma pessoa obesa e ela também pode ser desnutrida, né? Não necessariamente que esteja acima do peso, que a pessoa esteja nutrida. Quando a pessoa tem baixa ingestão de nutrientes de todos os grupos alimentares, a gente já pode considerar uma desnutrição, tá? Claro, tem várias causas aí. É que todo mundo pensa em desnutrição naquele indivíduo bem magrinho lá, que passa fome, enfim. Né? Exatamente, não necessariamente seja isso. E sim a falta de consumo alimentar adequado. De vitaminas e minerais, enfim. Né? De alguma maneira tenha um envolvimento da consciência, né? De que a gente Com certeza. que a gente ingere, que a gente coloca para dentro, né? Com certeza. Eu acho interessante a gente fazer essa analogia, questão nutricional com a Lua, e também com o nosso íntimo, com o nosso ambiente mais próximo, né? Que nem a casa 4 é associada a isso. Então não é qualquer um que você pega na rua e vai colocar para dentro de casa. Com certeza. E a mesma coisa a gente vê com relação àquilo que a gente ingere, o autocuidado, a autovalorização, né? Com certeza. Então é muito interessante quando a gente para refletir a respeito dessas questões. Aquilo que nem aquela frase de Jung, até coloquei aqui como colinha, né? Enquanto a gente não tornar aquilo consciente, o inconsciente, né, vai tomar conta e a gente vai chamar de destino. Então, com certeza. Interessante essa questão da consciência alimentar e tudo mais, porque a questão emocional, na astrologia, a gente vê que está totalmente relacionada com a psicopatia, não, a somatização das doenças, né? Cristina Caro fala muito, e eu acho muito legal o trabalho dela, justamente para a gente pensar na casa 4 como um ambiente nutricional, né? Aquilo que a gente se nutre como a primeira alimentação da vida da gente, mas também com a questão de associar o final da vida, porque a casa 4 ela fala disso, né? Então, está totalmente relacionado, né? A qualidade alimentar com o final da vida, com saúde. Com certeza. Né? Com então, certeza. Vivi, que nem eu estava falando para você, que eu acho que foi assim
muito legal, né, o nosso encontro, porque você, aliás, né, a Vivi faz aniversário junto com a Isabel, que eu entrevistei semana passada. Ah, As que duas legal, dia cancerianas do 13 dia de 13. julho. Aham. E as Ave duas colocam. Maria, essas Não, cancerianas. as duas colocam o sol em cima da minha lua. Eu acho assim Misericórdia. uma coisa muito louca, porque tem o chamado de destino aí, né? A Lua tem essa Ah, que questão dos legal. passados e tudo mais. E Câncer fala exatamente disso. Eu fiz um tratamento com a naturoterapia, né? Dela, e agora estou fazendo esse tratamento com você, que eu achei assim muito legal de inclusive ilustrar. E então, quando a gente estava conversando, né, eu falando do meu histórico, estava comentando com a Vivi que eu tive muitos problemas durante aí a minha trajetória, porque eu tenho uma lua em câncer que sente muito, né, que tudo muito intenso, e tem uma Emoção à flor da quadratura pele. super, né, e a questão de uma quadratura que eu tenho que faz com Marte, com Saturno, então, está muito associado também a você não conseguir expressar aquilo que você sente, sentir de alguma maneira reprimida. Então, quando eu era novinha, eu era muito magra, e aí a minha avó, dali, biotônico, pontora, né? Tomei Uhum. bastante biotônico, pontora. Isso é muito comum acontecer, Evelyn. Muito comum. E aí, quando eu tinha Uhum. mais ou menos uns 14, 15 anos, eu peguei e fiquei bem cheinha. Engordei um monte. Então, até os 14 anos eu fui bem gordinha. De repente, eu tive anorexia. De repente, eu parei de comer. Eu peguei, era nojo de comida, você não conseguia sentir o cheiro de comida. E eu me Uhum. olhava, as pessoas, nossa, que você está emagrecendo. Eu olhava para o espelho, eu via desse tamanho, eu não conseguia Uhum. ver o magra ali. Distorção de imagem, né, Evelyn? Total, e era Um uma coisa transtorno absurda. alimentar. Uhum. É triste isso. Eu me escorava, sabe, Vivi? Eu andava Uhum. me escorando, assim, então, de tão fraca que eu tava. Mas eu não chegava dessa forma. Para mim, eu tava gorda e as pessoas estavam exagerando, né? Então, depois, vários episódios também, com relação à minha gestação, ganhei muito peso, né? Porque até então, ali aos 21, eu mantia, né, meu peso normal. E aí tive um sobrepeso, depois tive problemas de depressão pós-parto, que também está relacionado com essa questão da lua, Totalmente. Uma coisa né? traz, vem trazendo, né? E, Toda a história vem e trazendo, né? olha que interessante, porque essa questão da quadratura com a lua, ela fala exatamente da questão emocional, maternal, né? E eu não produzia leite. Eu não Olha produzi só. leite. Uhum. Né? Então, por mais que eu estava assim, né, sobrepeso, eu não produzia leite. Enfim, depois tive depressão pós-parto, crises de pânico. Então, essa questão, eu vejo assim, nutrição e emocional é muito forte. E Com hoje, certeza. né, depois de tantos altos e baixos, passei por dois extremos, né? Fui ali da anorexia até a questão da obesidade, que eu precisei até precisei não, na época, né, o que eu entendia, o que eu tinha de consciência, eu me submetia a uma cirurgia, né, invasiva, que era bariátrica. Então fui a dois extremos e de repente eu foi preciso passar por tudo isso. Olha, Uhum. a Tati também teve depressão pós-parto. É uma Uhum. situação muito complicado, né? Porque a mudança hormonal ali, a gente, como mãe de primeira viagem, não sei se a Tati também foi a questão da maternidade ali, a primeira, né? Mas, enfim, mexe muito, né, Vivi? Eu acho que você deve acompanhar algumas mães também, e que Com além de estar certeza. numa fase nova, né, tá tudo muito novo, também tem essa questão de olhar para esse lado emocional, muitas vezes não é compreendida, não é? Exatamente, Evelyn. Então, mas eu queria que você falasse para a gente essa questão de como você vê, né, o seu ponto de vista com relação aos transtornos alimentares, a questão das causas, né, e os tipos de tratamento. Então, Evelyn, a gente vê hoje, assim, o aumento
muito drástico do transtorno alimentar, né? A principal causa dos transtornos é a questão sociocultural, o aspecto sociocultural, né? Então, aquela imposição da mídia que você tem que ser magro, né? Até algumas profissões exigem isso, né? Sim. Algumas profissões aí exigem isso. Para você, muitas, principalmente mulheres, chegam no consultório tendo que se agregar à sociedade, e para isso precisa emagrecer, né? Então, eu já atendi gente de 12 anos com anorexia nervosa, porque sofreu bullying na escola, e entendeu que, nossa, eu estou super acima do peso, e eles falam muito assim, estou gorda, né? É o palavreado mesmo que é usado por todos, né, que estão nesse momento. E a gente percebe que acontece, e tá cada vez mais cedo, sabe, Evelyn? Eu recebo, assim, às vezes 12, 11 anos, assim, e já com essa questão, eu estou acima do peso, eu preciso emagrecer, eu preciso fazer dieta, porque eu não estou contente com o meu peso, né? Então, cada vez mais isso está frequente no consultório, né? E anorexia, a gente tem vários transtornos alimentares, eu vou falar dos principais e alguns que muito provavelmente as pessoas não conheçam aqui, né? Que até talvez identifiquem alguém, porque muitos deles não são diagnosticados. E aí, às vezes, se passam assim, a pessoa se alimenta super bem, e principalmente internet, né? Essas blogueiras. Ai, gente que só vive numa alimentação 100% natural, não tem vida social, senão, onde vai leva marmita. Chega um ponto que isso se chama ortorexia, que é um transtorno alimentar. Né? Então, assim, o excesso de alimentação saudável, Evelyn, de só comer coisa saudável e não se permitia comer nada, vida social zero, né? Isso é um transtorno alimentar, né? E tem gente que não sabe, fala, nossa, mas eu queria ser que nem essa pessoa, e se frustra por não ser, mas mal sabe a pessoa que ela tem um transtorno alimentar. Né? Isso está acontecendo muito, assim, na sociedade. Como chama eu vou falar transtorno? Como chama o transtorno? Ortorexia, que é o excesso de alimentação, de comer saudável, né? Exatamente. Não muito tem vida forte. Social. Quando começa a atrapalhar a vida social da pessoa, mas a pessoa não tem consciência, muitas vezes não. Então, acaba sendo mais difícil de diagnosticar. Ou a vigorexia. Eu vou falar dos dois que a maioria das pessoas não sabem. Eu já vou para anorexia e bulimia, tá? Que é o mais comum. E a vigorexia é um transtorno alimentar onde a pessoa fica na academia em busca de ter de sempre estar musculoso. Às vezes treina 3 vezes por dia, e excesso e uso de anabolizante também entra nessa onda de comer saudável excessivamente. Então a gente já se enquadra como vigorexia. Né? Então, excesso de exercício físico 3 vezes por dia, aquela pessoa assim, vamos sair, não posso porque eu vou para academia, entende? Toda hora, todo momento, quando atrapalha a vida social. O nome disso é vigorexia. Tudo ao extremo, né? Tudo ao extremo. Tudo ao extremo. Você vê que coisa, isso que você me falou me deu um gancho agora, porque eu ia falar mais para frente, mas enfim, já vou falar com relação a Vênus. Fala, pode falar. Signo de touro. Por isso que o touro tem essa fama do comilão, né? Porque ele é regido por Vênus, está muito ligado ao prazer, à satisfação de comer e tudo mais. Só que assim, e rege inclusive os doces. Até ia perguntar para você, né, como que a gente concilia essa questão, né, do comer gostoso e comer bem, né? Porque muitas vezes a gente tem que abrir mão do doce se a gente quiser, né, ter ali o equilíbrio do peso e tudo mais, até não só pelo peso, pela saúde, né, os açúcares e tudo mais. Então, eu acho que é preciso, assim, a gente buscar esse equilíbrio para ter o doce, né, o prazer da vida. Com certeza. Inclusive, existe até uns vídeos, né, da Cristina Cari e outros autores falando da diabetes. A diabetes está relacionada com o amargo da vida.
né? A pessoa que ela está muito frustrada, está ali, né, no início talvez de depressão, alguma coisa mal resolvida na vida dela, aparece como uma diabetes. Então, é exatamente essa questão da nutrição e a somatização do corpo, né, daquilo que não é bem trabalhado emocionalmente. Com certeza. Então, a questão do metabolismo que você falou, desse transtorno aí com relação à academia, imagina, né, o metabolismo, excesso de trabalhar o físico, né, Exatamente. questão da musculatura. Do cuidado físico extremo, né? Isso, a pessoa perde a noção e às vezes até esteticamente não fica legal, mas ela tá ali naquela neura, né, naquela noia toda. Então, exatamente, Evelyn. Tem uma perguntinha aqui que eu já vi da Sueli, depois a gente vai fazer. A Cris, colegas nutricionistas entrando, que delícia! A Cleuci também, consteladora. Gente, bem-vinda. Olha que legal! Muito legal. Olha só, aqui outra pergunta que eu gostaria de saber a respeito dessa questão que a gente estava conversando, Vivi. Existem alguns sinais que indicam essas questões dos transtornos alimentares? Sinais, assim, antes, né, de desenvolver e agravar? Olha, Cris, normalmente, Evelyn, desculpa, normalmente a gente começa a observar, por exemplo, né, mudanças extremas frequentes de peso, são coisas que a gente começa a observar. A culpa excessiva depois de comer alguma coisa mais calórica ou mais, né, comi uma fatia de pizza, faz daquilo realmente um horror para a vida da pessoa. Exato, um drama gigante. Oh, meu Deus, agora. Entendeu? A imagem distorcida do corpo, então nunca estar satisfeita com o corpo. Né? Então emagrece e continua não estando satisfeito. Isso é bem comum acontecer. Controla calorias de tudo, uma coisa que eu no consultório sempre peço para os pacientes não ficarem contando caloria, né? Para não entrarem nessa noia de porque isso é muito calórico, né? Tem lá 50 calorias, vai me fazer engordar? Né? Eu já chego lá o que faz engordar, o que não faz, mas assim, o controle de calorias excessivas, então aquela pessoa que tá, ou aquela pré-adolescente, né? Normalmente é nessa idade que começa, fica olhando caloria de tudo, ansiedade, depressão. Porque também é uma fase que a gente está muito ali com o outro, né? Tem muito essa questão do exibicionismo nas redes sociais, tudo isso. Exatamente. Né? Então, normalmente o indivíduo começa a não querer comer junto com as pessoas, começa a se isolar, ficar sozinho, né? Então, e se incomoda quando começa a falar sobre alimentação, sobre exercício físico. A pessoa fica indisposta naquela ocasião. É bem perceptível, a gente consegue perceber. Mentem coisas que comem, né? Então, eu comi isso, mas é mentira. Muda estilo de roupa para se tampar. Então, a pessoa tá magra, tá num calor, mas tá de moletom. Isso é uma característica. Começa a trocar a preferência alimentar, assim, drasticamente, né? Então, eu adoro pizza. Eu, por exemplo, adoro pizza, mas assim, agora eu amo comer alface, por exemplo, né? Eles trocam muito isso, assim, é bem perceptível, assim, é bem intenso isso de quem começa a dar os primeiros indícios. Né? É uma fantasia. E uma outra coisa também na bulimia, que quando uma coisa que é bem importante eu falar é que até para quem tem isso, né, em casa, pode estar observando, a pessoa come, né, se alimenta ali junto com todo mundo e sai da mesa e vai no banheiro. Né? Então, quando isso começa a acontecer, repetir com bastante tempo, bastante vezes, a pessoa pode estar tendo e vomitar do banheiro, né? Que é o episódio purgativo. Porque a bulimia pode ter tanto com purgação ou sem purgação. Ou seja, ela pode induzir o vômito, mas também pode só comer compulsivamente. Daí usa laxantes, exercícios extremos, enfim. Nossa, bem forte isso, né? A questão do extremo, né? Tem outras causas, mas eu falei o mais geral, assim. Senão a gente entra muito a fundo aí.
Pois é. Oi, Então, Manu! Você tá aqui, lá de Fortaleza! que legal, bem-vinda. Uhum, Olha só. Bom, a questão dos hábitos alimentares que a gente vê, né, associa até com o signo de Virgem, inclusive Virgem, né, no lado sombra, a gente vê muito essa questão da preocupação excessiva, né, porque nunca está satisfeito, está sempre em busca de aprimoramento, de aperfeiçoamento, então tem muito essa questão alimentar, do cuidado, que é fundamental, mas nada ao extremo, né? Como a gente estava conversando, porque vira uma compulsão, isso a gente vê também por questões associadas a Escorpião, Plutão, que é uma energia mais uhum. obsessiva, porque ou é 8 ou é 80, né? Ou tá aqui no raso ou mergulha lá no fundo. Então, assim, eu até exemplifico, né, com o meu exemplo novamente, com essa questão do posicionamento de Escorpião na casa 6, que é uma casa que fala de hábitos, né, de rotina. Então, até cheguei para você e comentei o que você achava de determinadas dietas no início, porque para mim, se eu queria emagrecer, eu tinha que fazer restrição, assim, sabe? Severa. Uhum, Severa. Porque eu não faço, né? Eu como muito, eu não como nada. E uhum, geralmente, quer dizer, geralmente não, ultimamente, eu tenho mudado, né? O meu processo alimentar vem passando por grandes transformações, uhum. né? E aí, do signo escorpião. Então, mas A eu tô Cris. falando. Mas o escorpião tá associado, depende da casa, né? Onde está, não é só o sol que eu me Os refiro. planetas. Cris é uma Tem doideira esse todas. negócio de astrologia. É só a Evelyn mesmo. Mas é muito interessante, porque Senhor. Ah. olha, como a gente pode se conhecer, a Tati Uhum, também. Como a gente se conhece, conhecer os nossos hábitos, aquilo que a gente faz inconscientemente, está agindo de uma determinada maneira e está se prejudicando, né? uhum. Então, eu entendi isso, né? Como essa questão, né? De ou fazer uma dietinha ou não fazer dieta, ou se eu for fazer, eu faço zero carboidrato e tal. Uhum. Aí você Primeira falou coisa assim, que a galera não, tira, né? É o carboidrato, é o medo do carboidrato, é, né? E você nossa, fez isso isso a vida inteira, né, Evelyn? sempre Se fiz, tem isso até condicionado, né? condicionado, exatamente, porque dieta, se eu for fazer dieta, então me privo e não como e emagreci horrores, assim, sabe? Tanto que eu engordei um monte na minha gravidez e emagreci tudo, acho que em menos de 2 meses na época. Uhum, O metabolismo era uhum, outro, né? Era muito mais nova. uhum, Mas, de qualquer maneira, eu precisei fazer um esforço que o signo escorpião, ele funciona na pressão, né? uhum, É muito interessante isso. Então, bom, quando a gente... é, essa questão da lua em câncer também está muito associada à retenção de líquido, uhum. porque tem a questão da retenção emocional, inclusive, né, Vivi? Pois é, por isso que eu Até retenho líquido, porque então, Evelyn. pode ser Então tem a a questão ver. emocional. Sim, Ai, porque é a Jesus! lua, né? Regido pela lua. É Uhum. fase, altos e baixos. Então tem muito essa questão da retenção de líquido, sim. E também pelo fator da estabilidade emocional, como eu disse, né? Uhum. Então tem que dar uma olhadinha nisso aí. Até porque a gestante, né, ela cresce, tem tanto líquido ali, é líquido amniótico, né? Deixa eu te falar a questão da depressão pós-parto. É, se atende bastante, atende pacientes, né, com Na tratamento gestação? gestacional, pós, A pré-gestacional. maioria das minhas gestantes eu atendo sempre pré-gestacional, então a maioria delas, eu vou dizer para você, 99%, elas já estão em tratamento de reeducação alimentar, daí elas resolvem engravidar, então a gente faz todo um protocolo de pré-gestação, né? E delas acompanham toda a gestação.
e depois elas voltam, né, como nutrizes, né, amamentando ou não amamentando, enfim. Na verdade, dos que eu acompanhei até hoje, assim, eu não me recordo de alguma paciente que tenha tido depressão pós-parto. A maioria delas, Evelyn, já fazem tratamento psicológico também. Então, já Sim. estão em processo terapêutico. Uhum. E daí isso, claro, facilita o nosso trabalho. E assim, já por estarem se alimentando legal, ô irmã, minha irmã, já por estarem se alimentando legal e durante uma gestação, numa alimentação equilibrada, e na pós-gestação também, então elas sempre buscam continuar o tratamento de reeducação, assim, eu vejo que o índice acaba sendo menor, sabe? Quando a pessoa se alimenta legal também. Tem uma relação da boa alimentação com a questão de humor, ansiedade, depressão, entendeu? Perfeito. Sim, com certeza. Mas a maioria delas, elas já estão em processo terapêutico. Entendi. Saudade também. Logo estamos juntos. Ai, meu Deus, esse negócio de ficar olhando aqui não dá. A gente fica olhando e conversando. Ah, Jesus! Olha só. A questão, já que a gente falou daquela... Oi, Matheus! Você tá aqui! Que delícia! Saudades! Obrigada! Vivi, com relação a que a gente estava até comentando daquele transtorno da academia e tal, né? Vigorexia. E eu ia falar... Isso, interessante. Eu ia falar... Gostaria de falar a respeito do Marte. Marte, ele traz muito essa energia, entre outras configurações, né? Por exemplo, o signo solar, ele fala dos alimentos que são facilmente metabolizados. Então, o signo oposto é o contrário, né? O que é mais dificilmente metabolizado no nosso organismo. O posicionamento de Marte é muito importante, porque se você tem um Marte forte, ele ajuda do metabolismo. Enfim, o meu Marte é fraco, né? Uhum. Ele tá debilitado, então eu sempre, e ao decorrer, né, se eu não ativo esse Marte em mim, existe aí uma tendência ainda, né, que potencializa o ganho de peso, né? Uhum. Então é muito importante eu sempre estar de olho nisso, fazer exercícios para puxar essa questão de Marte é um fator muito importante, né? Uhum. Marciais, ou até uma própria academia, como fala, musculação. Musculação já ajuda bastante. Então, eu queria saber, porque a gente sabe que existem alimentos termogênicos. Inclusive, eu acho muito interessante que termogênico, né, pimenta, tudo isso, tem essa questão do calor de Marte, né, do planeta. Então, até exercícios cardio eu coloquei aqui, porque tem para potencializar a aceleração, né? E como que você vê essa questão? Como que você trabalha essa questão metabólica dos alimentos? Como que a gente pode ter um controle com relação a isso? Tá, primeiro eu preciso mandar um beijo pro meu pai, porque ele tá pedindo um beijo aqui. Oi, pai! Um beijo, te amo, saudades! Ai, Jesus e Renato, vamos lá. Então, Evelyn, a questão de metabolismo, né? Eu particularmente, eu não acredito que exista um alimento maravilhoso, termogênico que se você não associar com o exercício físico e tendo uma boa alimentação. Então, assim, não adianta você tomar um monte de termogênico se você não treina direito e se você não se alimenta bem, tá? Então, o que aumenta o metabolismo? Treino. Principalmente treino de força. Todo mundo me odeia quando eu falo isso, né? Aqui os profissionais de educação física que tem aqui presente, que eu já vi, o Matheus é um, mas falam melhor sobre isso. Mas o treino de força, então a musculação, porque quando a gente tem maior quantidade de massa muscular no nosso organismo, no nosso corpo, a gente tem o nosso metabolismo é maior, então a musculatura
gasta mais energia, certo? Então, quanto mais massa muscular, maior o gasto energético, tá? E a alimentação. Então, todo mundo fala, óbvio, né? Cafeína tem muita evidência científica aí, é um termogênico, enfim. Mas o maior alimento que tem a ação termogênica é a proteína, né? Então, quando a gente consome mais proteína, a gente coloca alimentos fontes de proteína em todas as refeições, a gente tem um gasto energético maior. Então as pessoas ficam aí comprando milhões de suplementos termogênicos para emagrecer. É só treinar legal, se alimentar legal, Evelyn, dormir bem, isso é muito importante. O sono aí é uma coisa que tem que dormir de 7 a 8 horas aí, um sono contínuo. Dormir bem, se alimentar bem, comer uma quantidade de proteína adequada e um treino intenso aí. Não precisa fazer, acho que, treinos gigantes de 2 horas. Um treininho curto, mas com intensidade aí é show de bola para ajudar no metabolismo. Perfeito. Daí, se quiser associar, óbvio, a gente pode associar uma cafeína aí, mas normalmente eu não prescrevo. Ó, o Matheus aí contribuindo pra gente. Olha lá, quando aumentamos a intensidade do treino, menor tempo de descanso entre as séries. Então é bem isso. Treino intenso, né? Exatamente. É o que eu tô falando. Marte rege isso, né? O guerreiro, ele fala dessa questão justamente associada com a musculatura, né? Então, uma outra coisa que a gente comentou, mas eu acho interessante comentar com um pouquinho mais de profundidade, a relação dos prazeres alimentares, né? Do nosso açúcar, do dia a dia, da satisfação, né? Da gente ter um doce, uma alegria de viver. Inclusive falam, né? Tem pesquisas que falam da questão do chocolate e tudo mais, né? O chocolate, ele tem uma ação mesmo. Né? Sim, o chocolate, o cacau, né? Ele tem uma ação mesmo na sensação de bem-estar mesmo. Por quê? O cacau, ele é rico em flavonoides. Então, ele tem uma ação que auxilia no cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, é real quando as pessoas comem chocolate com mais cacau se sentirem melhor. Né? Isso é real, não é história. Nos meus cardápios... Não é lenda. Não é lenda. Nos meus cardápios, eu normalmente eu coloco antioxidantes ricos em polifenóis. Olha lá, o Matheus tá me auxiliando, como sempre. Obrigada, Mar. Então, é um poderoso antioxidante, realmente, o cacau. Então, tem a ver, sim, com a sensação do bem-estar. Mas uma coisa que eu sempre falo a galera come chocolate, simplesmente pega chocolate e vamos comer. Deixar o chocolate derreter, toda essa parte de mindful eating, né? Deixar derreter, sentir o sabor do alimento, sentir a crocância, tem todo um processo legal aí do chocolate estar fazendo uma ação mais positiva, entende? Sim. Outra coisa, o que você tinha me perguntado antes do chocolate? Você me falou... Falei do açúcar, né? Dos açúcares, sim. Da associação com os prazeres alimentares. Não necessariamente o açúcar, né? Então, na mas verdade, uma massa, Evelyn... de vez em quando, né? Porque existe um prazer muito bom, né? No degustar uma lasanha, degustar, né? Vamos falar assim para não parecer. Com certeza. Na verdade, assim, né? Até tenho vários pacientes meus aqui online, bem legal. E eu sou a favor de ter uma vida social e ter os prazeres da vida, né? Eu sou fã de uma boa pizza, de um chocolate, de um doce aí que me traz esse prazer em alguns momentos que eu preciso. Eu não vejo problema quando a gente tem o equilíbrio alimentar, sabe, Evelyn? Quando a gente se alimenta bem diariamente, até porque, assim, a alimentação, ela tem que ser diária, equilibrada. Então, com vitaminas e minerais, carboidrato, gorduras boas, proteínas. Então, assim,
Você ter um dia lá que você sai com os amigos, vamos comer uma pizza, hoje eu não vejo problema em não desfrutar desse prazer, né? Desde que tenha consciência que não interessa se é final de semana, se é dia de semana. Para mim, dia do lixo não existe, né? Porque o lixo, a gente não come lixo, entende? Primeiro que essa nomenclatura não combina. Então, o dia do lixo não existe. Então, assim, você pode ter qualquer dia da semana um convite para você jantar e você ir. Ou tô a fim de comer uma coisa mais gostosa hoje. Simplesmente você ir. O mais importante é não se sentir culpada depois. Né? A culpa depois daquilo, assim, detona. Né? Então, é ter uma rotina alimentar adequada, é ter uma rotina alimentar legal para que você possa ter esses dias, essas eventualidades, não tem problema nenhum. Até porque, né, Vivi, se a gente fica muito nesse estresse, nessa preocupação excessiva, isso é fácil para a gente motivar, né? Com certeza. Não consigo fazer isso aí, que bosta, larga tudo e enfia o pé na jaca, né, forever. Com certeza, então, Evelyn, com certeza. Ter essa consciência de manter equilíbrio, se não deu hoje, amanhã eu tento de novo, e assim vai, né? Para tudo na vida, né? E assim, é importante que quando a gente nos proibimos de comer alguma coisa, né? Ou acredito você que já passou por isso, várias dietas restritivas, eu não vou me permitir a comer isso, isso depois pode se tornar uma compulsão alimentar. Né? Sim. Porque daí você tá se proibindo, se privando totalmente de uma coisa que você gosta. E aí você, depois que você fica lá 2 meses, no 3º mês você já tá comendo todo dia isso que você deixou de comer nesses meses. Exatamente. É uma coisa que eu sempre falo no consultório, assim, por exemplo, Viviane, eu amo, por exemplo, pudim. Peraí, que eu preciso ler, peraí. A Vivi sabe que eu não como nada fora sei. O Matheus, ele é o exemplo da alimentação saudável diária toda hora. Eu falo pra ele, eu não consigo ser assim. Se ele sente prazer em ser assim, que bom, né? Ele tem prazer em ser assim. Eu não consigo. Mas assim, uma coisa que eu sempre falo assim, eu adoro, por exemplo, um bolo ou um pudim. O que acontece? Às vezes as pessoas ficam tentando buscar em alimentos saudáveis o pudim que está com vontade de comer e acaba consumindo mais calorias do que simplesmente comer essa fatia do pudim. Entendeu? Sim. Então vou pegar uma banana com pasta de amendoim e vou comer tâmara. Não, mas eu quero pudim. Entende? Então, às vezes é mais fácil comer o pudim, que é uma coisa que você gosta, que vai te trazer prazer, do que você ficar inventando moda e comendo um monte de coisa saudável que você vai estar consumindo maior quantidade de caloria. Pois entendeu? Então eu sou super a favor de se permitir isso. Se permitir, né? Olha, a Sueli fez uma pergunta lá atrás, deixa eu ler aqui, que eu achei super interessante, até porque na nossa situação atual, né? Essa questão da quarentena. Sueli, cadê é importante falar da quarentena. De novo. Aqui, ó. Como controlar a ansiedade e o impulso de comer nessa quarentena? Que está nos deixando muito ansiosos em casa. Perfeito, né? Porque... Quem que falou? Quem que perguntou? Eu não consigo ver. Sueli, minha irmã. Sua irmã. Matheus, você é incrível mesmo. Então, Suelen, essa questão da ansiedade... nessa quarentena é tão comum estar acontecendo isso, né? Nesse período, né, Evelyn? As pessoas, a gente está totalmente fora da nossa. Quem esperava estar numa pandemia, né? Quem esperava estar passando por isso numa quarentena em casa, trancado, né? Então, eu particularmente acho que a ansiedade é normal estar acontecendo. Tem várias pessoas ansiosas, várias pessoas às vezes comendo um pouco coisas que gostam, né? Eu não vou falar assim, eu não tô falando assim, saiam comendo o que vocês querem e comam tudo que vocês querem. Não, mas se permitir a sentir, né? Estou ansiosa, eu também eu voltei a trabalhar essa semana, né? Mas assim,
tentar buscar coisas que também te trazem prazer, que não seja só a comida. Vocês podem comer uma coisa que vocês gostam, né? Enfim, não vejo problema. Mas também pensar na parte da nutrição, né? Então, o que você está escolhendo para você para colocar para dentro? É o autocuidado que a gente já conversou, Evelyn, né? Nós estamos no momento que a gente tá totalmente fora da nossa rotina, né? Tá todo mundo nessa vibe aí, né? Outra coisa que também... Todo mundo junto. Todo mundo junto, né? Até o Matheus ali falou mesmo de fazer meditação, yoga, exercício físico dentro de casa. Eu acho que isso ajuda muito, né? E também não ficar naquela neura assim, meu Deus, eu comi, não sei, uma coisa lá. Né? Que pega a meditação, a própria respiração, né? O prana, de você se centrar ali, não, peraí. Né? Que a ansiedade nada mais é do que essa questão da oxigenação, né? Exatamente, né? Eu que sou uma pessoa ansiosa, eu sei bem, né, Evelyn? Você também, né? Então. Tipo. Né? Então, assim, essa questão da alimentação é uma coisa assim que tá geral. Eu não vejo assim uma coisa, né, grandes problemas, mas é importante sempre estar com a consciência do que você está fazendo, do que você está buscando, né? Uma forma de deixar mais tranquila é meditar. Isso eu, né? Eu trabalho também com terapias alternativas, então meditação, eu fiz muita meditação nessa quarentena, mas também comi coisas gostosas, gente, como vocês. Sim. Né? Mas então, o que eu acho interessante, até de um papo que a gente já tinha tido, né, Vivi, com relação a se permitir sentir, né? A gente está passando por um momento de dificuldade, é normal estar ansioso, é normal estar estressado muitas vezes, a gente tem que conviver muitas vezes, né? Nessa situação com outras pessoas, e não é fácil a gente se sentir reprimido dentro de casa. Então, eu acho saudável a gente expressar, seja através da alimentação, seja através, né, de uma outra maneira, mas... Se deixar sentir. Sentir. Com certeza. Chorar também chora, porque você já pensou ficar segurando toda essa bolha? Com certeza, Evelyn, concordo plenamente. É uma coisa, até essa questão da ansiedade, né? Enfim, a gente tem também a questão da imunidade nesse momento, né? Então, assim, não dá. A ansiedade, a falta de exercício. Gente, eu parei o exercício alguns dias aí também. E isso pode levar a uma baixa da imunidade, né? A gente precisa do quê agora? De uma imunidade, ok. Quando eu falo em equilíbrio, em ter consciência do que vocês estão comendo, peraí. Na verdade, também escolher alimentos que vão melhorar a sua imunidade. No meu Instagram tem uma lista lá de os alimentos que melhoram a imunidade, fiz 2 posts já sobre isso, que não é que melhore, que auxiliem. Você tendo uma alimentação legal, um sono legal e fazendo exercício físico, isso ajuda muito na imunidade já. Diariamente, não tem um alimento específico que vai melhorar a tua imunidade, né? É um global, na verdade. Então, assim, é importante ter essa consciência, Evelyn. Só vou linkar aqui a questão da imunidade por conta disso, né? Porque a gente tem que se permitir a sentir tudo que a gente está sentindo, né? Ansiedade, chorar, se quiser gritar, enfim, deixar isso sair para fora e pensar na questão da alimentação, que é uma coisa que linka muito com a ansiedade, a galera ansiosa acaba comendo um pouco mais, mas pensar na parte também da imunidade. Então, da alimentação equilibrada e adequada. Não, nesse momento, eu não vejo a hora de você restringir totalmente a alimentação e fazer dieta para emagrecer. Nesse momento, é o autocuidado, olhar para você, mente e teu corpo. E não ficar pensando em emagrecer, o físico só. A situação externa. Exatamente, né? Porque tem essa preocupação com o coletivo. Eu acho que, acima de tudo, tá muito além disso. Eu também acho, Evelyn, né? É um momento totalmente atípico. Então, olhar com carinho pra gente é bem importante. Verdade. Então, para fechar aqui com relação, se alguém tiver alguma pergunta, por gentileza, pode ficar à vontade. Eu até tinha feito aqui uma associação do autoconhecimento, né, para autoestima e sim, para ir ter a qualidade de vida. Então, é que nem nós comentamos no começo, né? O signo de touro associado aí com alimentação, com ser comilão,
Vivi, acho que travou aqui. Vamos ver. Tá me ouvindo? Acho que travou. Travou, Aí, voltou, tô te vendo. Então, aí, associando também com a questão da Vênus, né, os prazeres e tudo mais, e valor, né? Porque touro fala de valor. E é interessante que a gente está numa alunação de touro que fala de tudo isso, inclusive em a gente ressignificar, né, aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente ingere, que a gente nutre e que repercute no nosso emocional. Então, o que você acha assim, que existe aí um, um processo de construção da questão da autoestima? Como que você vê essa, essa, esse processo aí do ponto de vista da nutrição? E a questão também de exemplos, né, de superação de pacientes, se você tem para compartilhar com a gente. Tenho. Tem até uma que você conhece também, eu não vou falar o nome dela aqui, mas você conhece ela. E, então, assim, na verdade, Evelyn, essa questão da autoestima, eu acho que com relação à alimentação, né, a prioridade é tentar achar o equilíbrio mesmo entre você e o alimento, né? Quando a gente encontra esse equilíbrio, eu também tenho histórico de estar acima do peso durante uma vida, sofrer bullying durante uma vida, e mesmo eu sendo nutricionista, quando eu encontrei meu equilíbrio há 4, 5 anos atrás, eu perdi 13 quilos em 3 anos, mas foi o momento que eu escolhi para eu encontrar isso em mim, né? Para eu trabalhar isso em mim. E, na verdade, foi o equilíbrio entre mente, corpo, enfim, processo terapêutico, eu sempre fiz terapia, né? Eu acho que ou evitar de ficar naquela busca incessante de corpo perfeito, né? Porque isso, quando você olha no Instagram, por exemplo, uma blogueira, tá, ela tem um corpo maravilhoso lá, mas o teu biotipo normalmente jamais vai ficar igual, né? Então, olhar para você, cuidar de você, aceitar como você é e quem você é, né? Se permitir né, comer alguma coisa que você tem vontade e sem ficar se sentindo culpado, se autoflagelar, isso acontece muito hoje no dia a dia, né? Mas assim, um exemplo que eu vou dar é uma paciente minha que chegou no consultório e ela me mandou uma mensagem no celular e falou assim: Viviane, eu quero marcar uma consulta, porém eu estou na dieta do HCG e quando eu terminar eu quero ir com você. E eu falei assim: olha, fulana, eu quero saber se você está disposta a não fazer mais essas dietas restritivas que você fez a vida inteira, né? Porque ela me disse que ela já era uma luta de dieta de uma vida inteira, de não aceitação corporal e de sempre estar em dieta, daí para a dieta, engorda de novo, daí entra em dieta, engorda de novo, aquele efeito sanfona. E aí ela falou: sim, é isso que eu preciso. Eu falei: então venha quando você terminar a dieta. O resumo da ópera foi: a gente trabalhou essa questão dela com a comida, então ela tinha muita dificuldade de ter uma boa relação com o alimento, que ela tinha medo de comer. E ela, durante a vida dela, né, que daí ela me contou toda a história, que ela sempre fez dieta restritiva e ela não aguentava mais. A pessoa chega no consultório desesperada, porque não aguenta mais. Pra você ter noção, Evelyn, eu nem pesava ela. Pra mim isso não me interessava. Eu falei: eu quero saber como é que você tá indo. Então eu fiz o primeiro cardápio sem cálculo, nada. Eu simplesmente organizei ela, né, com as coisas que ela gostava. Ela olhou pra mim e ela falou: nossa, mas eu posso comer isso? Eu falei: sim, você pode comer, você deve comer. E a gente começou um trabalho muito legal. E hoje ela chega no consultório e fala assim: Viviane, eu tô cada vez mais liberta, meu Deus. Ela ganhou um pouquinho de peso, mas assim, normal, depois da restrição que ela fez da HCG,
né? Que é Sim. 500 calorias, enfim, quem que sobrevive com 500 calorias? E hoje ela chega pra mim e fala assim, oi, Lê! E ela fala assim pra mim, Vivi, nossa, eu tô me libertando de tudo aquilo que... Ô, Joana! Meu Deus, que legal! Eu tô me libertando de tudo aquilo, sabe, Evelyn? Então, pra mim, isso é muito mais gratificante do que simplesmente eu olhar o peso e falar, nossa, você emagreceu, parabéns. Pra mim, Vivi, isso não é o que é relevante. isso é um prêmio, né? Isso aí é uma vitória. Nosso Nossa, mil tempo está vezes melhor. acabando, gente.